Olá, bem-vindo. Eu sou Osvaldo. Quero partilhar com você uma pesquisa relativamente à velocidade dos elétrons. Deixa aqui abrir o meu quadro. Estamos aqui na interface do meu computador. Ah, ok, então, desde muito tempo eu venho já estudando sobre os elétrons, sobre a velocidade dos elétrons, nesse caso. E percebe-se que os elétrons não têm todos a mesma velocidade dentro do átomo. Ou seja, elétrons ocupam um nível de energia diferente e, mediante o nível de energia que eles vão ocupando, uns vão sendo mais atraídos, uns vão sendo menos atraídos. E, em função disso, uns terão maior velocidade em relação aos outros. É claro, temos que considerar algumas grandezas físicas que atuam dentro do átomo. Por exemplo, nós temos então temos temos o elétron com carga negativa e o próton com carga positiva. O próton está no núcleo e ambos atraem-se, e que resulta numa força de atração elétrica ou eletrostática. E o elétron está se movendo com uma velocidade, e essa velocidade é tangencial à força de queda, ou seja, a força de atração elétrica ao núcleo, para o núcleo nesse caso. E o elétron tem uma massa e existe uma força resultante dentro do átomo. E mediante isso nós vamos comprovar que realmente os elétrons não têm todos a mesma velocidade dentro do átomo. Então, para isso nós vemos que a força de atração elétrica e a força resultante que atua no átomo, eles têm que estar em equilíbrio. Então teremos que a força de atração elétrica é igual a força resultante. E sabemos que pela física clássica a força resultante vai ser igual a quê? A massa vezes a aceleração normal. E a aceleração normal é dada pela velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, vamos substituir essa parte na velocidade na força resultante. Então teremos que força de atração elétrica vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. E pela lei de Coulomb, nós vemos que a força de atração elétrica ou eletrostática, Coulomb diz que em um sistema em que a interação entre duas cargas opostas, né, a força de atração elétrica é igual ao módulo das cargas, é igual ao módulo das cargas, é igual ao produto do módulo das cargas, ou seja, é igual ao módulo das cargas, há uma multiplicação entre as cargas sobre a distância ao quadrado, ou o raio. O raio, estamos a querer falar que é a distância do núcleo onde está o eletrão. Daqui do eletrão até aqui, isso chama-se de raio. É mais ou menos assim. Então, o Coulomb diz que a força de atração elétrica é igual ao quê? É igual à constante de Coulomb, que multiplica o módulo das cargas, que também estão multiplicando, dada pela letra Q, módulo das cargas, sobre a distância ao quadrado, que é a mesma coisa que o raio. Então, sobre o raio ao quadrado. Podemos substituir essa equação na força de atração elétrica. Então, teremos que a constante de Coulomb é igual, multiplica o módulo das cargas, sobre o raio ao quadrado igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então teremos que nós podemos simplificar essa carga com essa, e aqui nós teremos que constante de Coulomb é igual a carga, certo?
certo? Sobre o raio igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. A massa que está aqui a multiplicar passa para outro membro a dividir. Então teremos que constante de Coulomb é igual a... Também podemos já aqui multiplicar as cargas. Como a carga do elétron e a carga do próton tem o mesmo valor, então podemos multiplicá-lo. E que isso vai dar a carga elétrica, se caso a carga do elétron vai ser igual... A constante de Coulomb vai ser igual a carga elétrica ao quadrado, ou a carga ao quadrado, sobre quê? Sobre a massa que multiplica o raio igual a velocidade ao quadrado. Essa velocidade, então, vai ser... Teremos que velocidade vai ser igual a raiz quadrada da constante de Coulomb que multiplica a carga do elétron sobre, certo? Sobre a massa vezes o raio. Podemos considerar esse raio como sendo o raio de Bohr. Esse raio, podemos considerar esse raio como sendo o raio de Bohr. E Bohr diz que o raio é igual ao quê? É igual a A0, certo? A0 que multiplica o nível de energia do elétron, certo? Que multiplica o nível de energia do elétron. Então, nós teremos que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada da constante de Coulomb que multiplica a carga do elétron ao quadrado sobre a massa, abre parênteses, A0 A0 que multiplica o nível de energia do elétron. Bem, então aqui temos a equação para poder calcular a velocidade do elétron. Bem, já coloquei aqui os valores, certo? De cada entidade matemática, de cada grandeza física aqui. Se nós substituirmos os valores, nós vamos ver que o elétron terá uma velocidade específica. Mas se nós considerarmos o nível de energia, o único valor que vai variar é o nível de energia, sendo 1, 2 ou 3. Se o nível de energia for 1, a velocidade, que nesse caso estamos a calcular o átomo de hidrogênio, ele vai ter uma velocidade específica. O que acontece é que quando o nível de energia for 2, esse elétron ele vai ter uma velocidade menor em relação ao elétron que está no nível de energia 1. Consequentemente, a sua velocidade vai ser menor em relação ao elétron que está no nível de energia 1. Estava a querer dizer que os eletrões que penetram mais ao núcleo, eles são mais atraídos e consequentemente maior a sua velocidade. Os eletrões que estão mais distantes do núcleo, eles são menos atraídos e consequentemente menor a sua velocidade. Por exemplo, se nós considerarmos esse átomo aqui, esse átomo com 3 eletrões, certo? 3 eletrões e 3 prótons também aqui. Esses eletrões, o eletrão que está no nível 1 move-se com uma velocidade maior em relação ao eletrão que está no nível 2 e em relação ao que está no nível 3. Ou seja, este move-se mais rápido em relação a esse e esse move-se mais rápido em relação a esse, considerando aquela equação e substituindo esses valores na equação. Então, essa é o conceito que eu percebi, né, que os eletrões não movem-se todos a mesma velocidade dentro do núcleo. Muito obrigado por ter acompanhado este processo de ensino. Muito obrigado por você estar aqui